Mas aí, pessoal, vocês ainda poderiam continuar. Eu posso criar uma solução particular. Que solução seria essa? Bem, se eu considerar que todas as minhas entradas, né, têm o mesmo peso, R1 igual a R2, que é igual a R3, que é igual a Rn, eu teria, né, substituindo aqui R1 igual a R2 igual a R3, vou chamar de Rx. Eu teria essa solução aqui. Rx corta com Rx, só lembrando aqui, ó, que R1 é igual a R2, que é igual a Rn, que eu chamei de Rx. Chegaria nesta equação aqui. Se eu quero fazer uma soma simples, sem peso nas entradas, basta fazer o quê? Se eu tiver 3 entradas, se n for igual a 3, este resultado aqui também tem que ser igual a 3, para cortar este valor com este daqui, ok? Então eu consigo aqui dar uma solução particular para fazer uma soma simples com um somador não inversor, ok? Então, se 1 mais Rf sobre R for igual a N, eu consigo simplificar a minha equação desta maneira aqui, ok? Então, é um somador não inversor aqui com uma solução particular. Então, continuando, veremos agora mais uma configuração com amplificadores operacionais. Nessa configuração aqui, eu tenho um subtrator, sendo que não é um subtrator simples, é um subtrator com poder de amplificação do meu sinal, ok? Pode ser amplificação, como pode ser também atenuação. É um fator, tá, que ele possui. Este subtrator, este fator que eu estou falando para vocês, que vocês podem fazer ali a subtração e depois ainda multiplicar, né, dar um ganho ou uma atenuação, corresponde a esta razão aqui, ó, R2 sobre R1, ok? Então a equação que rege este subtrator vai ser Vout é igual a R2 sobre R1 multiplicado por entrada não inversora, né, subtraindo da entrada inversora. Quando eu falo subtraindo, estamos falando nos valores de tensão, ok? Mas como que eu posso modelar este conjunto aqui? É simples. Eu tenho aqui, ó, o meu subtrator. Eu sei que a equação geral Vout é igual a VA menos VB multiplicado pelo ganho. Mas quem é VA? VA é a entrada da porta não inversora, que é o valor de tensão neste ponto aqui, ó, na minha porta de entrada. Qual é o valor naquele ponto A? É simples. O valor neste ponto A será V2 menos 0, né, que é a diferença de tensão aqui nesta malha aqui do meu circuito, multiplicado por R2, dividido pela soma das resistências, né, dividido por R1 mais R2. Então eu tenho o valor de tensão exatamente neste ponto aqui. E qual é o valor de tensão no ponto B, neste ponto aqui, ó? É simples, né? V1 menos Vout, é a diferença de tensão, multiplicado por R2, eu estou considerando que Vout tem uma tensão menor, né? Até porque é um subtrator, multiplicado por R2, dividido por R1 mais R2, que é a soma das resistências, mais o valor menor que eu tenho de referência, que é o meu Vout, tá ok? Porque quando eu multipliquei, peguei V1 menos Vout, multiplicado por R2 e dividi por R1 mais R2, né? Eu simplesmente encontrei a queda de tensão em R2. Mas para eu saber qual o valor de tensão nominal neste ponto, eu tenho que somar com um ponto de referência, com o meu menor ponto de referência, que neste caso é o meu Vout. Então está aqui a minha equação, ó, B. Agora, para encontrar a equação final, basta fazer o quê? Substituir VA e VB. E aí nós chegaremos naquela nossa equação, né, que é essa daqui. Vout é igual a R2 sobre R1 multiplicado por V2 menos V1. Lógico, se você quer fazer uma subtração simples, basta que R2 seja igual a R1. R2 sendo igual a R1, este resultado aqui dá 1, você vai fazer a subtração simples, ok? É um subtrator que tem este potencial de dar um ganho ou de atenuar aquele valor da subtração, e ele não é inversor, ok? Se a subtração for positivo, o resultado for positivo, vai ser um valor positivo. Se o resultado da subtração for um valor negativo, vai sair um valor de tensão negativo na saída do meu subtrator, ok? Até aí tudo bem? Continuando então, vamos partir agora para alguns exemplos. Nós já vimos aqui algumas configurações utilizando amplificadores operacionais e vamos fazer aqui alguns exemplos para fixar essa teoria. Bem,
Aqui, lembrando para vocês, eu tenho um proporcional, ok? Sendo que é um proporcional inversor, né? É um circuitinho proporcional, em malha fechada, com realimentação negativa. Nós já sabemos que este circuito é um circuito estável. Qual é a equação que rege este circuitinho? Vout é igual a menos R2 sobre R1, não é isso mesmo? Multiplicado por Vin. Então vamos ver aqui qual é o resultado que eu obtenho nestes exemplos. Bem, R2 vale 100K, R1 vale 50K. Então R2 sobre R1, 100 dividido por 50 é igual a 2, ok? E a minha entrada vale 1 volt. Logo, 2 vezes 1 igual a 2, mas como é um proporcional inversor, a minha saída Vout será igual a menos 2 volts, ok? Próximo exemplo. Eu tenho aqui 100K em R2 e tenho 5K em R1. Qual vai ser aqui o meu ganho? 100 dividido por 5, igual a 20. 20 vezes 1, 20, mas esse daqui é um proporcional inversor, então será menos 20 a minha saída. Mas olhem só, a minha alimentação do meu amplificador operacional é uma alimentação simétrica e vai de menos 15 a mais 15, que é a alimentação. Só lembrando para vocês, este componente aqui, né, este circuitinho com este componente é um componente ativo, ele precisa de uma alimentação extra para poder fazer a amplificação. A minha saída, numericamente falando, né, na nossa resolução numérica, foi igual a menos 20. Vai poder sair menos 20 aqui na saída deste proporcional, deste circuito proporcional? Não. Por que não? Porque ele está sendo alimentado no mínimo com menos 15. Então a minha saída vai ficar saturada em menos 15. Então qual é o resultado dessa configuração aqui que eu tenho em Vout? Quanto que vale a minha saída? Menos 15 volts, ok? E só lembrando para vocês, quando vocês forem para o laboratório, ainda tem uma perda no componente físico. Provavelmente lá no laboratório não vai sair menos 15. Se vocês alimentarem com menos 15 mais 15, provavelmente vai sair menos 14,5, porque você ainda tem uma perda ali de 0,5 nas saturações, ok? Então este é o resultado desta configuração. Mais uma configuraçãozinha aqui, ó. Qual é a diferença dessa configuração? Eu fiz a alimentação do meu amplificador operacional de 0 a 15 volts. Não é mais aquela alimentação simétrica, ok? Então eu tenho aqui o meu ganho. 100 dividido por 50, né? Igual a 2. Então o meu ganho aqui igual a 2. Vezes 1, que é Vin, igual a 2. Mas é um inversor. Então a minha saída deveria sair menos 2. Porém, qual é a alimentação, a referência mais baixa da minha alimentação? Igual a 0. Então não terei como sair menos 2 volts em Vout. Então vai sair 0 volts em Vout. Ok? É a nossa saída. Mais um exemplo aqui. Eu tenho um ganho. Aqui com alimentação simétrica. Ó, menos 15 mais 15. Eu tenho 100 dividido por 5. Né? 100K dividido por 5K igual a 20. Vezes a minha entrada. Né? Vai dar menos 20. Porque é menos 1 a minha entrada aqui. Ó, menos 20. Mas ele é um inversor. Logo, a minha saída vai ser o quê? Mais 20 volts, que deveria sair. Eu tenho como ter mais 20 volts na minha saída Vout? Não tenho, porque a minha alimentação no máximo vai a 15 volts. Logo, vai saturar a minha saída e a minha saída vai ficar em 15 volts. Ok? Até aí tudo bem? Mais um exemplo. Subtrator. Subtrator é aquele que tem a capacidade de dar um ganho no seu sistema. Então nós temos aqui o R2 igual a 100K, o R1 igual a 50K, né? R1 e R2 no meu circuito com esses valores. E eu tenho a entrada aqui, que é V2, a entrada não inversora igual a 1 volt, e a entrada inversora igual a 3 volts. Quanto que vai dar isso daqui? R2 sobre R1, então R2 sobre R1, 100K dividido por 50K igual a 2. E eu tenho V2 que é 1 menos 3, menos 2. Menos 2 vezes 2 igual a menos 4. Logo, Vout igual a menos 4. A minha saída, então, aqui vai ser menos 4. Notem que em nenhum momento saturou, porque ele tem uma alimentação de menos 15 a mais 15. Uma alimentação simétrica no meu componente. Ok? Mais um exemplo aqui. Nós temos agora aqui um somador, tá? Um somador não inversor.
eu tenho 3 entradas no meu somador, né? Então, meu N aqui vai ser igual a 3. Eu tenho R1 igual a R2, que é igual a R3, que vale 1K. E eu tenho aqui, ó, o meu RF igual a 100 e o R igual a 50. Notem que nós vimos lá atrás que esse subtrator, este somador, ele poderia ter uma solução particular. Que solução particular era essa? Bem, quando R1 era igual a R2, que era igual a R3, que era igual a Rn, nós conseguimos simplificar a nossa equação. Então notem que aqui o meu N é igual a 3. Quanto que dá este núcleo aqui? 1 mais RF sobre R. RF sobre R é igual a 2. Então eu tenho 2 mais 1, 3. Dividido por N. O N aqui vale quanto? Vale 3, porque são 3 entradas. Então o que iria acontecer aqui? Iria cortar esta parte da minha equação dividido por N. Iriam se cancelar. E ficaria somente Vout é igual a V1 mais V2 mais V3. Ok? Então, fazendo a soma, 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Na minha saída será igual a 6 volts de tensão. Notem que também não está chegando próximo da saturação. Ok? Então, esta parte daqui vocês podem voltar lá um pouquinho nas nossas aulas e ver a simplificação que eu fiz, que foi essa daqui, ó. Ok? Eu considerei R1 igual a R2 igual a Rn, chamei de Rx, fiz a simplificação e aí eu fiz com que 1 mais Rf sobre R fosse igual a N, para simplificar e chegar nessa equação aqui, ó. Ok? Fazendo um somador aqui não inversor. Perfeito?